Saudações tricolores! Hoje nosso giro do almoço tá bem recheado, tem atualização do departamento médico, jogadores que incomodam o Fluminense e podem deixar o clube, dentro deles Felipe Alves, Douglas Costa, Gabriel Pires, tem notícia nova também sobre Renato Augusto, reforços, contratações. Vem então comigo para mais um giro do almoço, meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Então, para falar sobre esses jogadores, nós vamos começar pelas informações que nós tivemos com relação ao treino de ontem. Ontem, tanto Felipe Melo como o Marcelo conseguiram treinar com o grupo sem qualquer limitação. Ou seja, eles não tiveram que sair do treino mais cedo, como a gente tinha até noticiado antes sobre o André na semana passada. E isso é bastante animador, porque pode ser que eles já estejam à disposição do Mano Menezes para a partida contra o Criciúma. Claro, vai depender do treino dessa quarta-feira. E aí eu acho válido a gente lembrar, né, que ultimamente a gente tem visto que os jogadores têm levado mais tempo a retornar quando eles começam a treinar após a recuperação da lesão. E quando isso acontece, geralmente surgem comentários como, pô, será que o jogador não está comprometido com a equipe, por isso está fazendo corpo mole para não voltar tão cedo? Mas, na verdade, isso pode ser um novo padrão do Fluminense, né? Com a comissão técnica do Fernando Diniz, o trabalho era justamente assim que o jogador estava recuperado, voltava a jogar com a equipe. Então, a gente viu os jogadores voltando muito rápido. Agora a gente já teve o retorno do André, que levou um pouco mais de tempo, o retorno do Marcelo. O Felipe Melo, por exemplo, treinou sem restrições, mas a expectativa maior para essa partida contra o Criciúma é o Marcelo e não o Felipe Melo. Talvez ele tenha aí mais uma semana de recuperação. Muito provavelmente isso vai voltar a ser costumeiro no Fluminense, os jogadores levarem um pouco mais de tempo para voltar a jogar com a equipe. Porém, eu vou ser sincera para vocês, se essa recuperação mais demorada evitar com que a gente tenha muitos desfalques por lesões médicas futuramente, eu sou super a favor e tô torcendo aqui para que dê certo. Agora a gente vai fazer também uma atualização do departamento médico, mas antes disso, aproveita esse momento para deixar o seu like e apoiar aqui o Jornada. Para essa atualização do DM, nós tivemos informações sobre mais 3 jogadores, Manuel, Terãs e Lima. Segundo o Vitor Lessa, desses 3, o Manuel é quem tem chance de voltar mais cedo, pois já está em processo de transição para os treinos com bola. Já o Terãs e o Lima estão ainda no departamento médico, não tem previsão ainda de voltar a treinar. São jogadores que a gente deve demorar mais a ver em campo, então seguem sendo desfalques para o Mano Menezes. Sei que não são favoritos da torcida, mas enfim, né? É uma pena a gente não poder contar com eles. Acho que o Lima deles era o que mais estaria sendo usado. O Terence estava começando a ganhar oportunidade, que a gente não teve nem a chance de ver como ele poderia atuar no esquema do Mano Menezes, se o Mano usaria o jogador. Enfim, né? Vamos torcer para que melhorem rápido. Mas agora vamos para uma notícia mais animada, porque a gente vem reclamando de uma galera aí e agora tem informação bacana sobre eles. Antes disso, só aproveita para se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos do Jornada. As informações que nós temos são sobre Felipe Alves, Gabriel Pires, Douglas Costa e Renato Augusto. O que está acontecendo, né? Segundo Saudações Tricolores, o Fluminense informou que não pretende mais contar com o Felipe Alves. Ele já não vinha sendo relacionado desde a saída do Fernando Diniz. E agora o Fluminense não fala em rescindir o contrato, mas não vai dificultar caso surjam propostas pelo jogador. Sobre Gabriel Pires e Douglas Costa, ontem o Vitor Lessa informou que eles não estão nos planos da nova comissão técnica do Fluminense. E aí, até hoje, surgiu informação nova do Caio Blois do Trivela, dizendo que no caso do Gabriel Pires, o próprio jogador tem se sentido triste com relação às vaias e pretende sair do Fluminense. Já sinalizou essa intenção para a comissão técnica do Flu, também para a diretoria do Fluminense, e aguarda a janela de transferências. Por conta do número de jogos, ele pode se transferir para outro clube da Série A do Brasileiro, podendo jogar o Brasileirão sem problema, mas a apuração do Trivela demonstra que esse interesse na saída do jogador é mútuo, né? Tanto do Fluminense como do Gabriel Pires. Do Douglas Costa, apesar de não estar nos planos, a gente não tem informação sobre possível saída, mas dificilmente ele ou o Fluminense recusariam alguma proposta caso surja. E o Renato Augusto, por mais que ele nos incomode,
Segundo a apuração do Trivela, ele segue com muito prestígio dentro do Fluminense e do próprio Mano Menezes. Ele tem uma boa relação com o elenco e as rusgas passadas com o Mano Menezes parecem ter ficado apenas no Corinthians. Comenta aí o que você acha, né? Eu confesso que eu também não gostaria mais de ter o Renato Augusto no Fluminense, mas se a gente conseguir aliviar a folha salarial com a saída do Gabriel Pires e do Douglas Costa, já fico um pouco mais feliz. Agora, se alguém olha para essas informações e diz que não houve erro da diretoria, do departamento de futebol e da comissão técnica na montagem de elenco desse ano, eu confesso que eu não sei mais o que dizer para essa pessoa. Mas vamos falar sobre reforços, que é o que a gente está realmente querendo saber nesse momento? Nesse momento, quando a gente fala de reforços, nós falamos muito sobre contratações e sobre os moleques da base. A gente já sabe, obviamente, que o Thiago Silva é o reforço desse ano, já foi anunciado. Nonato está muito perto de ser anunciado, afinal, já fez os exames, já está com tudo certinho para vestir a camisa do Fluminense. Mas a gente segue, né, na expectativa por mais contratações e também do Mano utilizar Xerém. Então aqui a gente vai falar agora sobre o moleque de Xerém, que tem notícia sobre ele, e também sobre dois jogadores que tiveram o nome do Fluminense atrelado a eles nos noticiários. Então vamos falar sobre o Luan Brito. Não é novidade para ninguém que uma das posições que o Fluminense precisa atacar no mercado é justamente o ataque. E o Luan Brito, que estava emprestado para o Porto B, voltou no final do mês passado de empréstimo. Tem notícia sobre ele que foi dada pela Central Fluminense. Segundo a Central Fluminense, a tendência é que o centroavante Luan Brito seja emprestado novamente para ganhar minutagem. Não existe proposta ou sondagem no momento, mas o departamento de futebol do Flu e o staff do jogador entendem que o atacante de 21 anos precisa ter mais minutos em campo, algo que não ocorreu no Porto B. Devido à concorrência no Fluminense, que tem 3 centroavantes e está no mercado em busca de mais um, o empréstimo é o mais provável. Desde que voltou de Portugal, o centroavante tem treinado com o elenco profissional e o técnico Mano Menezes ainda está analisando o jogador. Então essa é a informação que a gente tem, que dos moleques de Xerém, o Luan Brito não deve ser aproveitado no profissional nesse momento, né? Deixe aí nos comentários a sua opinião, mas para mim, dos nomes que o Fluminense precisa buscar no mercado, o ataque é que eu acho que precisa de um nome de mais peso, né? A gente já conseguiu um nome de peso na zaga, que era extremamente importante, mas eu acho que no ataque precisa chegar alguém, não sei, com mais cara de que vai resolver a nossa situação. Deixa aí nos comentários a sua opinião, mas por esse motivo eu entendo a opção do clube por emprestar novamente o jogador. Agora vamos falar sobre possíveis contratações. Fluminense teve seu nome vinculado a dois jogadores, Pedrinho e Brian Rodrigues. Começando pelo Pedrinho, a matéria é do Rômulo Giacomin, do Trivela, que informou que o Fluminense tem interesse no Pedrinho. Pedrinho é atacante, tem 26 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk e atuou aqui no Galo, vindo na mesma situação que o Marlon, né, por conta daquela cláusula de guerra. Até segundo ele, o jogador tinha interesse em permanecer no Atlético, mas o Shakhtar não abriu mão. E agora, tanto o Fluminense como o Grêmio, Internacional, Santos e Vitória tentaram o empréstimo do Pedrinho até o final do ano, mas o Shakhtar foi irredutível. Além dos clubes brasileiros, o Milan também foi outro clube que tentou o empréstimo do jogador. Ele tem muito prestígio por lá, inclusive foi sondado por uma possibilidade de se naturalizar ucraniano para atuar pela seleção. Então seria aí um jogador que o Fluminense tentou trazer. O perfil, por ser um jogador jovem, também pela posição, por ser um atacante, me agradam, mas o Cauã estava lembrando aqui na live de ontem que ele sofreu com muitas lesões pelo Galo, então confesso que fiquei feliz de saber que não vem para o Fluminense, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Você gostaria que o Pedrinho tivesse vindo por empréstimo? Consideraria uma boa contratação? E vamos falar agora do Brian Rodrigues. E agora sobre o Brian Rodrigues, também vou colocar aqui na tela com vocês. A notícia foi dada pelo Fernando Esquivel, que cobre o mercado mexicano. O Brian é um atacante uruguaio de 24 anos, que atua pelo América do México e também atualmente pela seleção uruguaia. E há informações de que ele tem interesse de sair do América, até por questões pessoais, desportivas, e alguns clubes brasileiros estão interessados no jogador, entre eles o Fluminense. Aqui com vocês, olha, do Brasil há vários interessados: Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Internacional e até o Fluminense.
Pode-se saber que ofertas de algumas equipes estão entre 3 a 4 milhões de dólares para adquirir entre 50% e 70% de Rodrigues, bem como uma oferta do Oriente Médio que gira em torno de 5 a 6 milhões de dólares. Diferente do Pedrinho, não houve uma negativa. O América do México está analisando as propostas, sabe que o jogador vai sair e pretende responder nos próximos dias. Ele também tem interesse de clubes europeus, mas que não apresentaram propostas formais. Então, como não houve negativa, ainda é um nome que pode surgir no Fluminense. Sobre o jogador, novamente, gosto do perfil da contratação em termos de idade, posição. Nesse caso, o jogador em campo parece ser mais promissor do que o Pedrinho, afinal atua pela seleção uruguaia, mas, né, tem informações de portais mexicanos dizendo que ele está sendo acusado de estupro por lá, então, né, dos interesses de sair do México teriam a ver com isso. E aí, assim, pra mim, né, já seria uma carta fora do baralho por conta disso. Mas deixa sua opinião aí nos comentários. Não acho que o Fluminense vá recuar por conta disso, que é algo que me incomoda. Mas, enfim, é uma das possíveis contratações do Fluminense. Para fechar, hoje tem jogo da seleção colombiana contra a seleção uruguaia nas semifinais para a qual o Brasil não foi classificado. Então, quem quiser ver de Ares, o jogo vai passar às 9 horas da noite, vai ter transmissão da Globo. E você sabe, antes desse jogo, vai ter giro de jornada aqui. Então, espero que vocês participem aqui mais tarde para discutir sobre a partida de amanhã. E amanhã eu volto com vocês aqui no nosso giro do almoço. Saudações tricolores!